e agradecemos pelo Senhor ter trazido em segurança e conduzido até esse altar. Que ela possa ser boca de Deus no nosso meio, a nos entregar a tua preciosa semente. Enquanto aqui ela ministra, Senhor, cuida do que é dela, da casa, da família, Senhor Deus meu Pai, para que ela possa ser um instrumento em suas mãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a nossa irmã com as palmas ao Senhor Jesus. Boa noite, amados. Graça e paz. Amém. E alegria podemos estar na casa do Senhor para contemplar a sua formosura. Essa noite eu creio que o Espírito Santo de Deus que está neste lugar, que já falou de maneira gloriosa, vai continuar falando. Os irmãos estejam orando por mim, vão orando para que o Senhor venha fazer a sua vontade neste lugar. Amém? Nós vamos ler um pouco a palavra de Deus nessa noite, mas para início vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 20. Estaremos lendo do versículo 12 ao versículo 19. 2 Reis 20, do 12 ao 19. Glória a Deus. Deus, Ele tem os seus propósitos, Ele sabe como trabalhar, e uma coisa eu tenho certeza e sempre falo: a palavra de Deus, ela nunca vem em vão, ela sempre tem um propósito. E eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus tem um propósito para cada vida, para cada coração. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim. Aleluia. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que eles não mostrassem, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram, coisas nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, ainda até de teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Os irmãos podem estar sentados. Depois eu estarei lendo, conforme for chegando o momento. Queridos, nesse texto que acabamos de ler, nós encontramos algo muito interessante, que a palavra do Senhor nos diz que o rei Ezequias ele esteve doente, e
quando ele esteve doente, era uma doença para a morte, ele se vira para o lado e ele clama a Deus, ele faz uma queixa ao Senhor, questionando, se ele não tinha sido fiel ao Senhor até aquele tempo. E ele clama por cura. E Deus atende a necessidade dele. O interessante, nesse momento, quando ele recebe essa vida, ele recebe presentes, creio eu, ele se enche de orgulho, de soberba, de satisfação, e ele começa a mostrar tudo quanto ele tinha recebido, tudo quanto ele havia granjeado até aquele momento. E quando o profeta Isaías vai falar com ele, eu acho interessante que ele simplesmente olha e fala: ó, no meu tempo não vai acontecer nada, comigo não vai acontecer nada, o meu reino vai continuar em paz, a minha casa vai continuar em paz, o que vier depois de mim é problema de quem estiver depois de mim. Eu acredito que foi mais ou menos esse sentimento, porque ele simplesmente olha e diz: ah, para mim é uma boa palavra, porque no meu tempo eu estarei em paz. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção: você tem guardado o segredo? Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção: você tem guardado o segredo? Você tem conseguido esconder aquilo que é precioso para a sua vida, aquilo que é tesouro para a sua vida, aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos como favor, como bênção, ou você tem tratado de qualquer maneira, tem deixado de qualquer jeito, tem mostrado para aqueles que chegam diante de você que você não sabe de onde veio, não sabe quem é, não sabe qual é a intenção, não sabe qual é a índole, não sabe a que veio essa pessoa até você. E aí nós vamos um pouquinho para frente no livro de Esther. Capítulo 1, também vou ler alguns textos aqui dessa palavra. O primeiro capítulo está falando a respeito de um banquete do rei Assuero, e diz assim: e sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Era grande o homem, era poderoso. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a beber, a saber, 180 dias, total 6 meses, e achando aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre o pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas, e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei, e o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei, expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Vasti, a rainha, recusa assistir a um banquete, e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre no vinho, mandou
Asbone, Bigtá, Abitá, Zetá e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que entronizassem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou ouvir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Queridos, na frente do rei ele toma conselhos, mas eu vou ler até aqui. O que me chama a atenção nessa palavra, a primeira coisa é que o rei, ele era chegado na bebida. Era um rei que gostava bastante de encher a cara, usando os nossos termos. E aqui ele está dentro do seu palácio, um reinado, um reino imenso, uma festa que durou 6 meses e por fim mais 7 dias. E ele está ali com príncipes de 127 províncias. Os grandes do seu reino estavam todos reunidos naquele lugar. E a palavra do Senhor nos diz que no 7º dia, o rei já alegre, o rei já com a cabeça, com a cara cheia de bebida, ele resolve chamar a rainha para mostrá-la, para exibi-la diante daqueles homens que com certeza a maioria já estava embriagados. O que me chama a atenção nesse texto é que, de princípio, ele fala o seguinte: vai beber quem quer beber, quem não quer beber não precisa beber. Mas a rainha Vasti, ela é obrigada a se apresentar diante daqueles homens, ela não podia se recusar. Ela tinha que estar ali para mostrar, era um objeto de ostentação, era uma pessoa. Irmãos, eu não sou feminista não, tá? Só estou aqui dentro da palavra, amém? Não se assuste que eu não sou feminista não. Então, eu só quero que venhamos entender o quão profunda essa palavra é. E o interessante é que quando Vasti, ela se recusa, ela olha para toda aquela situação, com certeza ela pensou só homens, bebendo há tanto tempo, já embriagados, já com a cabeça cheia de vinho, cheio de bebida. Agora eu sou obrigada a ir até eles para ser mostrada como a propriedade de luxo, a propriedade mais especial do rei. Alguns estudiosos dizem que a única vestimenta que era para ela estar era a coroa. Não temos certeza se realmente é isso, mas enfim, ela precisava se apresentar diante daquele povo com a sua coroa, mostrando a sua beleza, e ela simplesmente diz: não, eu não vou. O rei envergonhado, ele chama os seus auxiliares, os seus conselheiros, e ele diz: e agora o que eu faço? Rei, não pode deixar isso comigo, porque se deixar assim, vai complicar para a gente. Porque se a rainha fez isso, as nossas mulheres vão querer fazer também. Ela precisa ser tirada, ela precisa ser deposta. E aí a palavra do Senhor nos diz que Vasti, ela é deposta da sua coroa, ela sai da história, simplesmente ela morre ali. Ela sai da história e não aparece mais. Queridos, quando nós começamos a ler a palavra do Senhor e observar um pouquinho a história, nós vemos que se passa alguns anos e o rei, ele perde uma batalha, ele tenta aumentar o seu reino, ele tenta expandir, ele tenta conquistar a Grécia, mas ele perde, ele se entristece, ele se angustia, e nessa angústia ele se lembra de Vasti, ele se lembra que ela já não está mais ali. E aí vem mais uma vez os conselheiros e diz, e orienta aquele rei,
E a palavra do Senhor, aleluia, veio nos dizendo que os conselheiros diz para o rei chamar moças bonitas, virgens, as mais belas de todas as províncias, e todas elas iriam para ser preparadas para estar com o rei, e aquela que o rei mais se agradasse se tornaria a rainha daquele rei. Aquela que mais o rei se agradasse, ela estaria sendo coroada como rainha. E aí nós vamos ler mais um texto. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Esther, ainda Esther, no capítulo 5, o restante eu vou estar contextualizando com os irmãos, do versículo 1 ao versículo 9, e diz assim: E sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei disse: Que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: Se bem parecer ao rei, venha o rei Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei apressar Amã, que cumpra o mandado de Esther. Venha, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Disse o rei a Esther no banquete: Do vinho, qual é a sua petição? E se te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Então, nós vamos caminhar um pouquinho. A palavra do Senhor começa a contar a história de quando as virgens elas
mais ou menos isso. Era uma escrava, ela fazia parte do povo que havia sido deportado de Jerusalém. Era alguém que estava fora da sua pátria, fora da sua nação, fora do seu reino, vivendo ali. Sabe como vivia essa moça junto com o seu reino? E Esther também, ela é pega e ela é levada. E Mardoqueu chega para Esther e diz para ela: olha, não diga quem é a tua família. Não diga qual é a tua descendência. O que Mardoqueu está dizendo para Esther naquele momento é: guarda segredo. Não fala. Deixa em oculto quem você é. Queridos, e aí nós vemos a palavra do Senhor nos dizendo que aquelas moças, por 6 meses, elas foram tratadas com óleo de mirra. Elas tomavam banho todos os dias, elas eram cuidadas, elas estavam em um spa, sendo tratadas sua pele, sendo tratado os seus cabelos, sendo tratada a sua aparência, mas não era só isso. O primeiro óleo, que era mirra, era algo que era curativo, era algo que ia eliminando todas as impurezas do corpo daquelas jovens, era algo que ia tirando tudo aquilo que não prestava de dentro e de fora. Tem um simbolismo muito especial. Naquele momento, aquele tratamento que era feito para Esther era algo que estava sendo preparado para algo que viria, para algo que estava por vir. Aleluia! E o interessante é que Esther, ela deveria ser alguém, uma pessoa muito diferente, porque ela chama a atenção de um dos eunucos. O eunuco chamado Agai, ele olha para Esther e Esther acha favor aos olhos de Agai. Será que nós estamos encontrando favor na vida daqueles que nos cercam? Será que a nossa postura é uma postura que atrai favor para aqueles que estão à nossa volta? Será que o nosso proceder é um proceder que alguém olha e diz: ali está alguém diferente, ali está alguém especial, ali está alguém que merece um tratamento diferente? E neste momento é o que acontece com Esther. Agai olha para aquela jovem e ele percebe que ela não era uma jovem comum, ela era rica. Não, ela vinha de uma família abastada. Não, talvez em Jerusalém sim, mas ali naquele momento ela era uma escrava, ela era aquele povo que havia sido cativo, que estava ali vivendo à margem, que estava ali vivendo, aleluia, como não dizer, nas favelas, para termos uma compreensão da situação daquela jovem. E Esther, ela começa a ser tratada, aleluia, ela começa a ser cuidada, e Agai vai cuidando dela. A palavra nos diz que ele leva ela para o melhor aposento, ele dá para ela as melhores vestes, ele dá para ela tudo o que tinha de melhor. Mas para nós entendermos melhor essa palavra, quem era Mardoqueu? O primo de Esther. Era um judeu, conhecedor da palavra, escravo também, mas alguém temente a Deus, alguém que conhecia a palavra de Deus, alguém que não se curvava. E aí entra uma outra figura na história, Amã, um homem orgulhoso, um homem presunçoso, um homem que, segundo a palavra do Senhor, nos declara que ele era o segundo do rei. Aleluia! Ele só perdia para o rei. E era um homem que se enchia de orgulho, que se
de chanceler do rei, ele passa a ter a honra de que todos se curvem diante de Deus. E aí a coisa pega. Porque Amã ficava na porta do rei. Interessante que eu contei algo antes. Amã, ele quando Esther entra no reino, quando Esther se torna princesa, eu preciso falar disso para nós podermos entender. Quando Esther se torna rainha, Amã ele passa a ficar na porta do palácio. E ali era o local onde ele ficava. Ali ele fazia os seus negócios, ali ele permanecia. E um determinado momento, ele ouviu 2 eunucos do rei, alguém que guardava a porta do rei, tramando para matar o rei. E quando Mardoqueu ele descobre, aleluia, queridos, Deus ele vai falar contigo nessa noite. Aleluia. E quando ele descobre, ele chama Esther, manda falar para Esther. Esther avisa o rei, é investigado, os eunucos são mortos, e se escreve lá nos editos aquilo que tinha acontecido. E quem tinha avisado tinha sido Mardoqueu. E aí voltamos aqui. Aleluia. De repente, amados, nós vemos a rainha Esther sendo purificada, sendo preparada. Depois de 6 meses, ela começa a usar óleos para preparar, para deixá-la, aleluia, com o seu corpo tranquilo, com o seu corpo perfumado, e todo aquele trabalho sendo feito da Esther, todo aquele trabalho sendo, aleluia, aquele cuidado sendo feito para com ela, um processo de 12 meses que durava, mas que tinha um significado grande, que era preparar aquela moça para o que estava por vir. E no final desses 12 meses, Esther, ela é levada até o fim. E o interessante é que o Agai pergunta para ela o que ela quer. As jovens pedem coisas grandes, pedem colares, pedem presentes valiosos. Esther, ela não pede nada. Simplesmente o que você achar que é melhor, isso está bom para mim. Nós vemos aqui um coração de humildade, uma pessoa humilde, uma pessoa realmente com um coração grato, um coração disposto a cumprir o seu propósito, sem exigir grandes coisas que estava sendo oferecida a ela. Aleluia. E aí, quando ela é apresentada ao rei, nós vemos que o rei se agrada, Esther é coroada, e Esther, ela começa a estar ali dentro daquele reino, ela começa a viver como rainha, uma vida diferente, uma vida, aleluia, que com certeza não tinha nada a ver com aquilo que ela tinha conhecido até então. E aí, nós vamos para a parte realmente que vai nos mostrar o porquê a rainha Esther estava naquele lugar. Voltamos a Mardoqueu, o homem que está ali na porta do palácio. E Amã passa e Mardoqueu não se canta. E Amã acha estranho. Mas quem é esse homem? É um judeu. E ele vai, todo mundo se curva, passa perto de Amã. Não se curva. E aquele homem vai se enchendo de fúria. Aquele homem vai se enchendo de ódio. Ele vai se enchendo de raiva. Aleluia. E ele chega para a sua esposa e fala para ela, para os seus amigos, que ele era um homem maior daquele rei. Ele era um homem, depois do rei, mais poderoso daquele reino. Mas algo estava entristecendo o coração dele.
existia um homem naquele reino que não se curvava diante dele. Aleluia. Parando aqui no meu tempo. O que tem roubado a tua vida? O que tem tirado a tua paz? Que tem te impedido de agradecer? Que tem te impedido de ter um coração grato? De ter um coração voltado à adoração diante de Deus? O que tem, aleluia, roubado o teu sono? Que tem te impedido de chegar muitas vezes diante do Senhor e dizer para Ele: Deus, eu sou grato, eu sou grata, porque embora as lutas sejam grandes, embora as dificuldades sejam grandes, não tem me faltado favor, não tem me faltado presença, não tem me faltado teu zelo, não tem me faltado a minha porção diária. Aleluia. O Senhor pergunta: tem te faltado a porção diária? Quantas vezes nos esquecemos que temos uma casa, um teto, uma cama, roupa para nos vestir? Quando abrimos o nosso celeiro, nós temos o pão, nós temos o café, nós temos o arroz e o feijão na nossa mesa. Um Deus maravilhoso que cuida de nós, um Deus glorioso que enviou o seu Filho para morrer por nós. Aleluia. Um Deus tão lindo, tão santo, que nos amou, ainda que nós não merecêssemos, ainda que nós não fôssemos dignos. Ele enviou o que Ele tinha de melhor para nos tirar de um mundo de pecado, de um mundo de angústia, de um mundo de desespero. Oh, aleluia. E aí nós encontramos aquele homem se aconselhando com a sua esposa. Aleluia. Ah, ele é judeu. Por que você não prepara alguma coisa e tira esse homem da sua vista? E aquele homem, com certeza, mensageiro das trevas, ele chega para o rei e ele diz: olha, rei, eu tenho alcançado tanto favor, eu tenho alcançado tantas coisas das suas mãos, mas tem uma coisa que tem tirado da minha casa. Aleluia. Rei, tem um povo estranho aqui no nosso meio, um povo que não cumpre com os seus compromissos. É um povo estranho, um povo que não quer obedecer às nossas leis. Tem uma lei diferente da nossa. Como? Pode lei diferente da nossa? É, lei diferente da nossa. Ah, o que você quer que faça? Ah, nós precisamos tirar esse povo do nosso meio. Nós precisamos exterminar este povo do nosso meio. E a palavra do Senhor nos diz que o rei, ele vai para a sorte, para os dados, algo chamado puro, e eles lançam a sorte. Depois que é feito o decreto que era mandado para todas as províncias, todos os judeus seriam exterminados, homens, mulheres e crianças. E ali, com os dados, ele determina que dali um ano, todos os judeus seriam mortos. Aleluia. O povo tinha saído cativo, um povo já tinha voltado para Jerusalém, e de repente nós encontramos
levanta e ele começa a gritar no meio das ruas. Ele começa a andar nos meios das ruas em desespero. Ele não come, ele não dorme, e ele chega ali na porta do palácio e ali em desespero, ele grita em desespero, ele clama. E Esther fica sabendo. E Esther manda perguntar o que está acontecendo. E aí Mardoqueu manda falar: olha, o nosso povo vai ser exterminado daqui a um ano. Eu acho que Esther tinha se esquecido. Que ela simplesmente manda dizer: mas lá já estão no meio. Não tenho achado favor. O que eu posso fazer? Posso fazer nada. Posso fazer nada. Quantas vezes, amados, diante das dificuldades, daqueles que estão ao nosso redor, às vezes sangue do nosso sangue, no meio da luta, no meio do desespero, no meio da angústia, ao invés de estendermos a nossa mão, ao invés de olharmos e dizermos: eu estou aqui, eu posso te socorrer, eu posso te ajudar, às vezes a palavra que sai dos nossos lábios é: se vira, você procurou, você achou, quem mandou você fazer desse jeito, fazer dessa maneira, não quero nem saber. Quantas vezes fazemos como Pilatos, lavamos as nossas mãos, não estou nem aí. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, através da vida de Mardoqueu, aleluia, manda falar para Esther: não pensa você que você é diferente do restante, aleluia. Se Deus quiser, Ele livra o seu povo, Ele liberta o seu povo, mas você pode perecer juntamente com toda a tua família, aleluia. Esther simplesmente se lembra quem ela é, e ela manda um recado para Mardoqueu: chama todos no jejum e na oração, e eu vou jejuar com as minhas servas 3 dias e 3 noites, e depois disso eu me apresentarei diante do rei. Ela olha e ela diz: eu vou me preparar, a igreja se prepara, vamos entrar em jejum e oração, e depois nos apresentaremos diante da presença do rei. E o interessante é que se o rei não estendesse o cetro, ela morreria. Aleluia. E aí, queridos, enquanto isso, Mardoqueu está lá, orando, jejuando, buscando, e Amã está lá tramando. No seu desespero, mais uma vez a esposa constrói uma forca e forca. E nesse texto que nós lemos, eu tenho acho que pouco tempo aqui, mas nós vamos conseguir. Nesse texto que nós lemos, depois de jejuar, Esther se prepara e ela vai à presença do rei. O rei estende o cetro, ela faz o convite, vai para o primeiro banquete, mas ela não fala o que ela quer. É interessante, ela guarda segredo, ela não fala, simplesmente ela convida para o próximo banquete. Mas aí, a providência do Deus Todo-Poderoso, aleluia, coloca o rei em insônia. E a palavra do Senhor nos diz que naquela noite, o
que através dele o rei tinha sido salvo da morte. Aleluia! A libertação, a salvação. Aleluia! E ali o rei ele pergunta: o que foi feito a esse marido? O que foi dado a ele? Não, meu rei, não foi feito nada. Não foi feito nada. Não foi feito nada. E aí, a história nos conta, a Bíblia nos conta, que Amã, logo cedo, ele veio correndo para avisar para o rei, pedir autorização para enforcar Mardoqueu. E nisso o rei manda chamar Amã. Quem está no pátio? Está Amã. Chama Amã. E Amã vai. O que se faz a um homem em que um rei quer honrar? O que é feito para um homem a qual o rei deseja honrar? Só pode ser Deus. Então pega o cavalo do rei, a roupa do rei, a coroa do rei, monta esse homem no cavalo do rei e sai apregoando pela cidade. Este é o homem a quem o rei deseja honrar. E o rei olha para aquele homem e diz: você vai fazer tudo isso para mim. Esse Deus é tremendo, esse Deus é grande, esse Deus é poderoso. Naquele momento, aquele que esperava matar, ele é obrigado simplesmente a sair com Mardoqueu pela cidade, gritando em alta voz: este é o homem a quem o rei deseja honrar. Não te preocupa com aqueles que têm se levantado contra a tua vida. O Deus Todo-Poderoso é aquele que conhece, é aquele que vê, é aquele que tem honra pronta para os seus. Não se preocupa, o Deus Todo-Poderoso é aquele que conhece as angústias, as humilhações, as decepções que você tem passado, e na hora certa ele se levantará em teu favor. Aleluia! Encerrando, amados, nós vemos aqui que no segundo banquete o rei chega para Esther e diz para ela: Esther, qual é o teu pedido? Eu te darei a metade do reino. E ela olha e fala: meu Senhor, meu povo foi vendido. Se fosse para ser escravo, não tinha problema, mas para morrer. O meu povo foi vendido para a morte. Quem fez isso? Amã do lado. O rei entra em desespero, e é linda essa parte. Ele sai do jardim e Amã se ajoelha aos pés da rainha para clamar clemência. E isso o rei chega e ele interpreta aquilo como um ato de desrespeito. E naquele momento, Amã, ele é levado e enforcado na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. O que eu quero te dizer com todo esse relato, eu nunca preguei assim, irmãos, de levantar aí, sabe que eu nunca preguei assim. Deus sabe por quê. Diante de toda essa situação, nós entendemos que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus tão grande, tão especial, tão soberano, tão poderoso, e nada escapa aos seus olhos, nada escapa diante do seu poder. Porque a primeira palavra foi lida, porque através de tudo isso que foi falado aqui, de tudo isso que foi lido, Deus, Ele leva Esther a
que estaria na presença do Senhor, que estaria lutando, dando salvação. Talvez não entendamos direito o que aconteceu aqui, mas é mais ou menos o que aconteceu na época de Hitler, onde muitos foram mortos, mas ali o Senhor deu livramento para o seu povo. Ele não permitiu que o seu povo fosse destruído. E quando nós olhamos para a história, 30 anos depois, nós encontramos Neemias voltando e reconstruindo os muros, reconstruindo a cidade. Aqueles que quiseram voltar, eles tiveram liberdade para voltar para a sua nação, mas eles não pereceram no seu cativeiro, eles não pereceram no momento da sua prova, eles não pereceram no momento onde Deus estava tratando, onde Deus estava trabalhando. O Deus Aleixo, que muitas vezes nos prova, que muitas vezes permite a dificuldade em nossas vidas, é o mesmo Deus que com tudo isso tem preparado o mundo. Para encerrar, no final de tudo isso, depois que Esther ela é preparada, nós vemos que foi usado o azeite para que ela fosse deixada pronta. E quando nós olhamos, pedimos unção do azeite, pedimos tanto azeite sobre as nossas vidas, mas quando nós vamos ver como é feito esse azeite, será que nós estamos prontos, aleluia, para sermos amassados e depois prensados, para que de nós venha sair algo realmente precioso aos olhos do Senhor? Nessa noite, querida, eu não sei qual foi o cativeiro que você foi, ou que a tua família foi, eu não sei o que te feriu, mas eu sei sim que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem te chamado, que tem te escolhido, Ele está aqui, aleluia, pronto para dizer: há livramento. Glória a Deus. Há livramento para a tua vida. Há vitória para a tua vida. Você não vai morrer no meio do processo, porque há livramento para Deus. Aleluia. Precisamos todos nos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você eu quero que você preste atenção nessa letra. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos e deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração um pouquinho mais. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele é tão lindo, tão grande, tão maravilhoso. Ele conhece todas as tuas dores. Ele conhece todas as suas dificuldades, a realidade que você está vivendo, Senhor. Aleluia. Que os meus gigantes Eles não vão prevalecer. não vão se Eles não vão prevalecer. Aleluia. e Oh, propriamente Espírito Santo, tu estás aqui, Senhor. chama Tu estás aqui, Senhor. Aleluia. Quantas vezes, Pai, achamos que não vamos conseguir, que não vamos vencer. Quantas vezes o medo bate em nossos corações, a
continue falando, Jesus.